Tudo bom, pessoal? Um dos temas que mais me interessa é a relação entre o digital e os indivíduos. Como hoje a gente está muito relacionado à questão digital, a gente está aqui numa plataforma digital para conversar e cada vez mais nós deixamos de ser indivíduos e nos tornamos uma imagem, um arquétipo, né, um totem, assim, um avatar e cada vez mais deixamos de ser indivíduos. E uma pessoa que me interessaria muito conhecer esse tema é o Otávio Donassi, que há 40 anos trabalha com esse tema do indivíduo e o digital e é o criador dos videocriaturas, que é extremamente interessante. Ele poderia contar para a gente, ele é um pesquisador, também professor. Eu queria muito que ele contasse para a gente como ele chegou ao desenvolvimento da carreira, a ideia da videocriatura e essas ideias que a gente pode ter entre a relação do indivíduo e a imagem. Tudo bom, professor Otávio? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você for assistir. Uma coisa importante que tem que entender é que esse trabalho que começou há 40 anos atrás, ele não era digital, ele era vídeo. Vídeo era a grande saída. E justamente esse trabalho de vídeo que eu comecei a desenvolver, ele foi a primeira vez que apareceu um meio em que a imagem era gerada ao vivo. Porque antes disso, fotografia, o cinema, tudo era imagem pré-gravada e revelada. Então, não existia o ao vivo. O ao vivo começou a ter quando teve a imagem, vídeo. Então eu peguei o começo do vídeo, fiz vídeo arte, fiz cinema experimental, e desse caminho eu fazia teatro, e do teatro é que saiu a ideia da coisa mais importante que tem na relação, que é o corpo. Então o grande problema que acontecia, e que aí é o tema da nossa discussão agora, é onde é que entra o corpo no digital. No meu caso, a videocriatura é um ser híbrido. Ele é exatamente dentro do conceito do ser híbrido. Ele é um ser, digo que é um ser porque ele é metade gente, metade imagem de gente ao vivo. Então é como se fosse vivo com vivo, né? Então, na verdade, ele pode fazer qualquer coisa, não só teatro, arte, performance, mas ele poderia ser atendente do McDonald's, ele poderia ser motorista de Uber, qualquer coisa, como videocriatura. Porque, na verdade, ele não é uma coisa que representa, ele não é um ator representando, ele é uma pessoa vivendo. Então, o raciocínio meu, que é o digital não tem hoje em dia, fazendo a minha crítica ao digital, é que o digital não tem corpo, ele tem simplesmente um suporte imagético, uma imagem que vai do bidimensional, vai para o tridimensional, mas ainda não tem os atributos do corpo. Toque, cheiro, gosto, expressões maiores que talvez um corpo tenha, que é vibração e, sei lá, corpos extras que o corpo tem aí, corpos não físicos, etc. Tudo isso daí, a imagem não tem. A imagem, ela leva só uma impressão. E ela não tem essas coisas todas que eu acho que são as que completam um ser humano. Um ser, na verdade, né? Bom, eu só sei que meu trabalho começou assim, a fazer o híbrido na década de 80. E ele foi caminhando cada vez mais para experimentar todas as formas de imagem casadas com o corpo. Então é como se eu criasse próteses vídeo. Que essas próteses vídeo, do vídeo evoluiu para o digital, do digital para o vivencial, e tudo isso daí está atualmente na minha cabeça desenvolvendo, né? Está andando até hoje. Mas o meu trabalho, ele caminhou do não físico, da imagem, ela caminhou mais para a vivência. Ou seja, em vez da pessoa usufruir uma imagem moldada junto com o corpo, ela começou a entrar dentro da criatura. Então as minhas criaturas, elas vão desde ser espetáculo, ou seja, coisa para você assistir, para ser coisa que era de interação, ou seja, a videocriatura agarrava você, dançava com você, beijava você, por incrível que pareça, tudo através das telas. Certo. Das telas mais corpo, tela misturada com o corpo. Então ele passou do espectador, daquele que assiste, para aquele que tenha uma participação, ser participativo. Aí, daí para frente, meu trabalho começa a ser pura e exclusivamente toque físico. Saiu fora o digital. Então começou a ser vivencial. A pessoa entra dentro de espaços como se fossem barrigas de aluguel, e tem experiências. Essa é a parte do trabalho que pouca gente conhece. São os casulos, são as partes novas, que eu desenvolvi a partir da década de 90, até hoje. Aí as videocriaturas, elas
vivem usando tudo quanto é equipamento que gera imagem. Então, atualmente, eu estou usando iPads. Nossa, muito mais leve, né? É a hora que eu via É, criaturas, eu só pensava tua coluna cervical, carregar peso de uma TV de tubo, né? Assim, na cabeça, de né? tubo, algumas pesando 30 quilos, porque eu cheguei Então, a fazer de todas as polegadas. Acho que ninguém se lembra mais, mas televisão já teve polegadas, tipo assim, 12 polegadas, 15 uhum, polegadas, 30 polegadas. Eu uhum. cheguei até o plasma, que tinha Nossa, 42 polegadas, uhum. mas pesava 42 quilos na Nossa época. Senhora. O Aham. plasma. Então, esse foi o limite que meu corpo físico conseguiu carregar, um Uhum, equipamento de 40 quilos. Foi o uhum, máximo, cheguei até aí. Daí para frente começou a cair o peso do plasma para o digital, uhum. como é que é, para o LED. Pro LED, Começou né? a cair os pesos, caiu o peso, até virar uma chapinha Uhum. com os LEDs na chapinha que você dobra e põe no bolso. Então, meus trabalhos vão até aí nessa fase. Mas a Uhum, fase mais interessante que eu descobri é a fase que tem a ver com o corpo. Então, uhum, essa parte corpo já cai fora do digital. Ele uhum, começa a ser uma relação corporal. uhum, Então, eu dei aula durante 10 anos no Artes do Corpo da PUC. E lá, nesse Artes do Corpo da PUC, eu desenvolvi um trabalho totalmente vivencial, de toque físico, uhum, de vivências fortes, com nudez, com tudo, sabe? uhum, E aí cai fora do teu tema, teoricamente. Você fala assim, cadê o digital? O uhum. digital foi para o cotidiano, foi para o cartão de crédito, foi para a Sim. televisão, Uhum. ficou uma coisa assim tão comum como um telefone, vai. É, mas você fez o caminho inverso à tua investigação com relação ao que foi acontecendo, né, na verdade. Foi. Antes a gente tinha uma vivência, né, na década de 80 a gente vivia fisicamente as relações, né, então o digital era algo muito distante. E hoje em dia, por incrível que pareça, o distante está na relação pessoal com as pessoas, o toque físico, o contato presente, né, então foi invertendo, eu acho, né, o que a sociedade foi desenvolvendo foi o contrário do rumo que a É, tecnologia foi a tomando. palavra é que é como se eu estivesse fazendo uma espécie de defesa do corpo, porque Uhum, o corpo está sendo abandonado e, na uhum, verdade, a gente vive no corpo. A gente não vive no digital. O digital é a mente que vive, só a mente. uhum, Você fica horas e horas desligado, enquanto a tua mente fica trabalhando nas telas. uhum, Eu participei de encontro chamado Telas, lá em Brasília, que discutia justamente a influência das telas na vida da pessoa. uhum, Ela amortece o corpo, sim. ela desliga o corpo. Uhum, Eu falei assim, bom, todo mundo está feliz da vida, porque pela mente ele pode voar, virar, inclusive agora com os aparelhos tridimensionais, né, os óculos, né, e que agora vai evoluir também para projetores retinais, pois é. projetar na retina. Então Uhum, tudo isso faz com que de algum modo anule o corpo. E essa anulada do corpo significa, gente, vocês sabem o que vocês estão anulando? Vocês estão anulando toque, cheiro, gosto, impressão, uhum, sensação, intuição, um monte de coisa. Vocês estão deixando de lado. uhum, Estão, de certo modo, como que atrofiando. Então eu certo. comecei a ficar um cara que, como é que chama? Defende você ter uma vida artística, pelo menos, né? Mais perto do teu corpo do que perto das telas. Por quê? Porque a tela misturou tudo. Ela misturou o trabalho, o lazer, o estudo, tudo, terapia, Uhum, entrevista, sim. tudo. E de Uhum, repente essa mistura no mesmo espaço, quer dizer, é sempre a tela, que é uhum, bidimensional, que uhum, tem uma linguagem. uhum, Você ficar vivendo isso todo dia e vive-se mesmo, vive-se 6 horas, 8 horas nessa tela. Você sim. sai da tela no trabalho, vai para a tela na casa, Uhum, pega o ônibus, tem tela, você anda de celular na mão, tem tela. uhum, Então, de certo modo, você fica com essa relação que anula o corpo. E o uhum, brasileiro tem uma relação com o corpo muito boa, muito uhum, forte, que todo mundo elogia no mundo inteiro, e a gente está abandonando para virar consumidor de tela. uhum, Então a ideia é que aí eu peguei a videocriatura e inverti. Eu falei sim. assim, deixa eu pegar, antigamente era assim, na década de 80. Gente, olha só, o Otávio tem uma televisão que anda, Uhum, que anda, né? Que tem corpo. Agora é o uhum, contrário. As pessoas dizem assim, o Otávio tem um corpo que usa uma tela. Inverteu. uhum, sim. Ou seja, a importância ficou sendo o corpo ser uma tela, o Uhum, corpo usar a tela e não a tela usar o corpo. sim, sim. O senhor Na falou de verdade tem uma algo, diferença. o senhor falou de algo muito interessante, que a minha maior briga, eu estava te contando que eu trabalho muito com pessoas em situação de ansiedade devido ao trabalho, né? E hoje, querendo ou não, depois da pandemia, grande parte das pessoas trabalha com telas, trabalha em home office, né? Ou praticamente remoto, ou uma ou duas vezes por semana presencial e majoritariamente remoto. E o que acontece com elas, que elas vêm reclamar de
dificuldade de atenção, memorização, cansaço, e na verdade virou-se muito modinha falar de TDAH. E o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, é uma doença que, se você tiver, ela é percebida desde a sua infância, né? Que é uma doença relacionada à neuroplasticidade mesmo, né? Uma incapacidade do cérebro de melhorar a concentração e o foco e algumas outras características. E essas pessoas que vêm com essa queixa como adultas, nada mais tem que o que eu chamaria de cansaço cognitivo. É o excesso de tempo de tela, o tempo de tela exacerbado, muitas horas de trabalho online, e a pessoa sai, e o processo dela também de desligar do trabalho é ir para outra tela para assistir uma série, uma outra tela para jogar videogame, uma outra tela para ver TikTok, né? E outros aplicativos, né? Que são digitais. Então, e se afastando da família, por exemplo, da relação com a própria família dentro de casa, né? Na relação com amigos, que as pessoas não saem mais para encontrar amigos, mal verem as famílias, né? Então, além de um esgotamento mental e físico, cognitivo, elas têm um alienamento, assim, das emoções também. Não compreender emoções, não tolerar a frustração, né? Então, muito me interessou agora entender, Vive né? isolado, vive isolado. Vive muito isolado, né? Assim, e hoje em dia incomoda as pessoas a relação social. Fala, não, eu tenho meu... É interessante que isso é uma palavra que tem sido muito recorrente, mas a minha bateria social é muito pequena. É engraçado porque bateria social é um termo muito eletrônico, assim, né? É muito eletrônico, tem que Muito botar no carregador. né? Mas a verdade é, assim, uma incapacidade ou uma inoperância na relação humana, porque ela perdeu-se, né? A pandemia acabou afastando as pessoas por conta da necessidade, mas isso continuou mesmo depois da pandemia acabar. Então, hoje em dia, as relações humanas estão esvaziadas mesmo, as pessoas não sabem se relacionar, não sabem ser flexíveis ou ceder, né, na relação com outras pessoas para ter uma convivência. E isso eu achei bastante interessante nesse trabalho que o senhor tem desenvolvido de reensinar as pessoas a se relacionar, né, na verdade. Você ia gostar porque meu trabalho se divide em 3 fases, né? Vai a década de 80, década de 90 e 2000. A década de 90 eu desenvolvi um trabalho chamado carinhódromo, que justamente tem a seguinte função: toque físico. São infláveis em forma de túneis, e dentro desses túneis tem performers. Como o túnel é exatamente o diâmetro de uma pessoa, a pessoa não tem saída, ela tem que andar dentro do túnel e se relacionar com quem está lá dentro. E cada uma dessas pessoas tem um carinho diferente. Tem uma característica carinhosa, ou de toque físico, ou de abraço, ou de pegar no colo. Eu desenvolvi 10 tipos de carinhos. E aí eu desenvolvi isso, e as pessoas passavam pelos túneis, pelos carinhódromos, recebendo toque físico, que era uma coisa que eu tinha esquecido. As pessoas se esqueceram de que existe corpo e existe toque. Cada toque tem um sentido, tem um toque mais agressivo, um toque mais sensual, um toque mais humorístico, um toque mais assustador. Tem vários tipos de modo, mas não é um catálogo. Tá dentro de um roteiro artístico, é como se fosse uma peça de teatro só de toque, sem palavras, só tem música. E isso daí ficou, cheguei a ganhar prêmio, coisa etc. com isso. Fazendo esses túneis, carinhódromos, em que as pessoas experimentavam toque físico, e com muita nudez, com muito esquema de, como é que chama? Assustar as pessoas, temático. Então, de repente, fazia uma que tinha a ver com floresta, um que tinha a ver com todo tipo de oportunidade que eu podia. Eu inventava um carinhódromo ou para um evento, ou para uma exposição. Eu cheguei a fazer um carinhódromo para parada gay, por exemplo. Ah, que legal. Instalei um lá. Foi complicado, porque ali rolava muito preconceito, né? Dentro dos túneis, rolava de tudo. E eles já tinham acostumado a um conceito dark room, que era complicado, que onde rolava só sacanagem, né? Sim. Então eu ficava preocupado, porque na verdade é como se aquele carinhoso fosse eu querendo dar carinho para as pessoas. Então meu tema, eu diria que a partir de 90 seria isso. Na década de 90 é como dar carinho para as pessoas. E no ano 2000 para frente é como os casulos, né? Que é encasular as pessoas dentro de casulos de plástico que eu fabrico, e a pessoa fica lá dentro durante quanto tempo quiser. Pode dormir lá se quiser, pode passar 1 hora como quiser. Em geral, nu. A melhor coisa é fazer isso com nu. Fiz isso durante mais de 10 anos também, na década de 2000. E aquilo lá era para fazer uma pessoa se encontrar a si mesma, ela se renascer. O casulo tem o conceito da larva, né? Da larva se transformar em borboleta. Né? E como eu tenho meu sobrenome Nascimento, então eu fiquei do Renascimento. Bom, em todo caso, você entendeu que a parte digital da coisa, ela entrou no processo, mas para auxiliar o corpo, para fazer o seguinte: o que é importante
no digital. É o que nós vamos fazer com o corpo. E aí todo mundo fala assim, então você não é da alta tecnologia? Eu falei assim, a coisa mais alta tecnológica que eu conheço chama-se corpo. Não tem mais. Tanto que toda a parte digital está indo para o biológico, né? O pessoal está fazendo muitas máquinas biológicas. Então eu falo assim, a ideia de fazer o robô, e daqui a pouco o robô não ser mais mecânico, ele ser biológico, ser o computador biológico, etc. Tal. Então é a ideia de que nós caminhamos, as máquinas caminham para o corpo. E a gente é o topo disso, a gente é o corpo, é o cara. Somos o cara, né? Então, de certo modo, essa é a minha carreira, que começa na década de 80, mergulha no vídeo, dá uma subida na digital, ou seja, eu fiz videocriaturas digitais, mas na verdade uma das coisas que o digital faz é criar imagem. Então, a ideia de que a inteligência artificial, você vai fazer uma videocriatura inteligência artificial, eu falei assim, no sentido de prótese, eu acho que eu precisaria chegar lá, porque por enquanto não tem. A ideia de fazer uma prótese de inteligência artificial que você plugue, né, na cabeça de uma pessoa ou no corpo de uma pessoa. Mas por enquanto eu estou só na ideia de que eu consigo fazer duas pessoas virarem uma, ou duas entidades virarem uma. Ou quando a inteligência artificial pudesse custar mais barato, porque meu trabalho também, ele trabalha com low tech. Eu sou pobre, sou brasileiro, não nasci no MIT. Então meus equipamentos são todos equipamentos baratos, equipamentos que você compra em qualquer lugar. Você fala, o mais caro que eu tenho é um iPad, que vamos dizer assim, é o preço do computador. É o mais caro. Então não tenho alta tecnologia digital, assim, Elon Musk da vida. E eu cada vez mais estou indo para essa coisa do corpo, que ele não só é barato, como ele é denso em matéria de pesquisa. Só que cada vez mais esse mundo conservador que a gente está vivendo está me proibindo de usar corpo. O corpo é proibido. Exato. Essa proibição de corpo é uma coisa que é terrível para mim. Porque o corpo virou pornografia. Exato. O conceito, há uma diferença muito grande entre pornografia e erotismo, né? Na verdade, se você estiver beijando alguém, isso não é pornografia. Agora, se você vê alguém se beijando, aí é pornográfico. Se você está transando com o teu namorado, você não está fazendo pornografia. Você está fazendo uma coisa normal, natural. Agora, se você assiste um cara transando, aí é pornografia, entendeu? Então, a imagem em si, ela acaba fabricando a pornografia. Porque ela não é real, ela é imagem. Ela é falsa, ela é fake, né? Ou ela é artificial. Então, você imagina uma relação. E a relação não é imaginada, ela é vivida. Essa coisa, a diferença é de você viver o corpo e você imaginar um corpo, ou de você assistir um corpo fabricado por inteligência artificial, é que ele não é um corpo humano, ele é um corpo artificial. Que ele faz coisas que o corpo não faz, ele faz você sentir coisas que você não sentiria, porque pelo corpo artificial dá para fazer um monte de coisa maluca com o corpo, mas no teu corpo não. E uma coisa é você ver um cara apanhando, ou batendo, ou sei lá o quê, você se identifica com aquilo, luta, etc. É completamente diferente de você tomar um tapa, você tomar um soco, ou de você se cortar. É completamente diferente. E aí a imagem começa a fabricar que tudo é igual. Que tiro é assim, que a bala faz isso, que o cara precisa dar 10 tiros para morrer. Não, qualquer porcariazinha, andando na rua no Rio de Janeiro, você pode morrer. Uma balinha perdida, e faz só PEC e matou. A vida é muito mais crua, né? Exato. Isso é interessante, que também tem um outro tema que está sendo até grave socialmente, não sei se o senhor já ouviu falar, mas existe uma plataforma que chama... Como chama mesmo? É uma plataforma de internet, mas que ela é mais, vamos dizer, ela é mais específica. Ela não chega a ser dark web, mas é uma plataforma em que você tem muitos servidores diferentes, então você consegue desenvolver grupos específicos. E tem grupos de adolescentes praticando crimes, estimulando outros adolescentes a praticar crimes, né, por conta da fantasia do que eles veem digitalmente, de que isso é
é interessante. E daí, na prática, acontecem coisas assustadoras. Mas, assim, como eles vivem só no ambiente digital e cometem crimes digitais ou estimulam pessoas a cometerem crimes digitais, mas eles vivendo essa imagem digital, você banaliza a questão, né, da violência contra o corpo, emocional ou física. E tem muito a ver com isso que o senhor falou, né? Na questão de, no videogame matar 10 pessoas é tranquilo, eu não sinto nada, né? Assim, não sinto A sangue, não tenho criançada, dor, não me espanta, não tem cheiro de morte, né? Não tem a sensação de matar alguém, então se banaliza muito, né? nesses 10 anos que eu dei aula de artes do corpo, eu trabalhei muito com pessoas que queriam trabalhar com sadomasoquismo, como Uhum. proposta artística. Sim, E eu sim. sou contra qualquer coisa, mutilar corpo, etc. Tal. Concordo que, falando de performance, é válido como performance. A pessoa topa fazer suspensão com Sim, gancho de sim. carne, essas Uhum. coisas todas. Eu cheguei a ver toda essa prática com as minhas alunas, principalmente, porque as meninas eram sempre mais doidinhas que os meninos. As meninas eram sempre muito mais ousadas, né, do que os Sim. meninos. Uhum. E dispõe o corpo de um jeito muito generoso, vamos dizer assim. Os Uhum. meninos, nem para tirar cueca, tiram, Sim. entendeu? E Uhum. de repente eu comecei a ver que começou a aparecer o prazer de se mutilar. Uhum. E aí eu via em aulas artísticas, de Uhum. performance, coisa com gente adulta, gente de faculdade, etc. E tal. Mas de repente, quando eu comecei a ver os adolescentes fazendo mutilação, Uhum. eu não conseguia entender a razão, que não era Uhum. uma razão artística, era Sim. uma razão psicológica. Aí Uhum. está mais no teu campo, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, eu não estimularia isso, eles trabalharem arte com isso. Uhum. Por quê? Porque isso ia piorar o problema deles, talvez. Esse Sim, problema tem de um mutilação. problema pessoal deles, né, emocional, e de certo modo também estimula outras pessoas que têm essa curiosidade e vão assistir o que eles produzem a imaginar que isso é algo permissível, né? Ou Tem a talvez um pessoa pouco que gosta, criativo, né? tem gente que gosta de assistir isso, lógico. O pessoal vai assistir uma sessão de suspensão Uhum. porque é um espetáculo. É um Sim. espetáculo. Uhum. Você vê a pessoa lá se pendurando, dá uma aflição, mas essa Uhum. aflição é gostosinha. É que nem Uhum. você vê um filme de tiroteio, de Sim. matança, não sei o que Uhum. lá, Uhum. estimula, mexe com você, mexe Uhum. inclusive com as coisas ruins que você tem por dentro. Sim. Eu sei que tem muita coisa desse tipo. Então, eu sou contra assistir performance Uhum. desse tipo, que é muito forte fisicamente, Uhum. porque a pessoa não dá valor à parte física que a pessoa está vivendo. Uhum. Ela está vivenciando ser pendurada, Uhum. que é completamente diferente de você ver uma pessoa pendurada. Sim, Primeiro que você verdade. acha que é truque, né? Porque às vezes Uhum. nem sangue sai, etc. Tal, então Uhum. acha que é truque, acha que é não sei o que lá. Ou Uhum. você acha que é maluquice, a pessoa é maluca. E, Uhum. na verdade, o que eu fiquei pensando é, a ideia de que você gosta de coisa sadomasoquista faz com que o teu corpo sofra com prazer. Uhum. Então esse pedaço é o pedaço que quando você pratica, ele vicia também. Exato. Quando você assiste ele em pornografia, etc e tal, então você usufrui porque está vendo só, né? Uhum. Mas Uhum. quando você assiste, quando você participa, quando você se fura, se rasga, se mutila, faz escariação, Uhum. eu não sei, a tatuagem diz que tem um raciocínio de que tem um pouco disso na hora de fazer, mas eu Sim. não consigo entender. Eu tenho um parente da minha família que é tatuador, etc. Tal. Sim. Ele fala que é obra de arte, mas a obra de arte é ele como artista. A pessoa é Uhum. suporte. Exato. É uma E esse tela, né? negócio é uma tela. E eu Uhum. falava assim, nossa, a coisa mais mutante que existe é o corpo. Da mulher, acho que é o mais mutante de todos. É Uhum. aquele que hoje é do jeito, até de outro. Sim. Escrever assim, amo meu namorado, daqui uma semana pode ter que apagar. Porque é complicado, né? Sim, E sim. eu vi que você gosta de tatuagem. Você tem? Tenho. Elas têm representações. No meu caso, eu sempre escolho, demoro muitos anos até ter mais uma, eu tenho 16. É. Até eu ter mais uma, mas elas todas têm alguma representação. Foi alguma etapa da minha vida de transição, é como se fosse um rito de passagem, vamos dizer assim, que eu acabei marcando no corpo. E ela sempre tem algum significado. Essa aqui foi a última que eu fiz. É uma tatuadora indígena, porque eu estou participando do movimento indígena desde 2021. E eu tenho uma relação forte com as mulheres que são líderes, né? Inclusive da relação política com o povo e tudo mais. E essa representação ela é um pouco meio que um útero, né? O útero e as trompas e os ovários, né? E foi uma artista indígena que desenvolveu. Então, essa é a última que eu fiz, porque primeiro era uma artista indígena, eu queria muito que fosse uma artista indígena que fizesse. Né? Os indígenas eles têm tatuagens transitórias, porque a gente o pinta com genipapo. Ela Então, tem isso daí eu como conheço.
ficam no corpo por cerca de, vai lá, 3 semanas, 4 semanas, né? Se você usa muito produto para limpar, não. As indígenas tomam um banho de água só, praticamente, né? Eles não ficam usando produto, bucha e um monte de coisa, então fica quase um Ah. mês no corpo e tudo mais. Mas elas são transitórias, Eles não tomam banho, eles se refrescam. refrescam. E tem uma representação para eles. Normalmente aquilo é por conta de uma data festiva, um luto, um processo de transição, né? Então eles têm, ou um momento de batalha, uma marcha, alguma coisa assim. Então tem um significado e um significado bem transitório, né? Para aquele momento. Então ele tem que ir Para você terminar ter um logo. sentido, né? Então Exato. o problema é que para cada um tem um sentido, e só que a vida muda. Sim, Então, de repente, ela adorava, sei lá, adorava o Roberto Carlos. De repente, ela descobriu que o Roberto Carlos era pedófilo. E ele sim. falou: e agora? O que eu faço? Eu O que eu odeio ele. faço? Aham. Então, as meninas iam sempre perguntar para mim como é que encarava a tatuagem. Uhum. Porque eu considero arte do corpo quando você faz, não Uhum. quando você recebe. Quando Uhum. você faz. É você quem faz, não é você que é suporte só. Certo. Aham. Então eu falo assim, seria legal se você fizesse, mas não dá, né? É porque eu não tenho esse dom da tatuagem. Não, você não consegue Realmente é um tatuar nas dom muito costas, sei lá. específico, assim, né? Você tem que ter o traço bom de um artista mesmo, né? A Não, e mão tem que firme, o saber fazer. desenho, a capacidade de você localizar no corpo onde ela vai assentar bem com o passar do tempo, né? Isso é um dom também do tatuador, saber aonde colocar, porque você vai envelhecer a Ele é pele o vai artista. mudar, e ela tem que colocar de uma maneira que ele consiga sentar, e com o tempo ele mantém alguma característica, uma forma agradável É, para o olho, né? É um artista mesmo, né? ainda bem que você pensa isso, porque tem Então, tatuador que é absurdamente ridículo. e a Faz pele é cada coisa. uma matéria-prima para uma obra de arte, uma tela que tem uma vida diferente, né? Ela é viva. Ela Que é muda de viva. característica, ela muda de cor, ela muda de forma, né? Ela muda Fora de que você não vê a textura. tatuagem, né? Você não Uhum. deve ver, você se vê no espelho de frente também, né? Você tem Sim, tatuagem nas costas também, né? tenho também. Você Você vê de raramente quando em vê quando. ela, né, na verdade. Então, por isso, de repente o cara tatuou uma coisa errada lá. Bom, em todo caso, eu só estou falando tudo isso porque você já tem uma vivência de corpo artístico, de Uhum, usar o teu corpo como suporte da arte, mas uhum, como suporte. Ainda não é a expressão aí no caso, é o artista que desenha para você e você uhum, fala, isso eu me identifiquei. uhum, Você se identifica com a obra do artista. É como se o Picasso falasse assim, eu vou fazer um desenho para você. Só que uhum. em vez de fazer na tela, faz no seu corpo. Exato. Então aí E você fala é assim, eu me algo identifico. interessante que, por exemplo, se o senhor pudesse ter contato com essa artista, ela chama Iporã. Na verdade, o desenvolvimento da obra que vai ser feita no seu corpo é através de um ritual. Você passa o dia com essa pessoa, ela te Sim, conhece, sim. entende quem você é. Normalmente é num local afastado, né? Ela atende É um ritual, é um ritual. num local de natureza. Você passa horas contando a sua história, é uma catarse. E o que você desenvolve com ela, que vai ser tatuado no seu corpo, é uma criação conjunta dessa história que você criou e o que você tem ela, o traço dela e as ideias que ela tem, mas muito do que você quer representar no traço, né? É, Então, realmente existem tatuadores que só copiam desenhos e tatuam em qualquer lugar, o cara pensar, e tem um tem os catálogo, ele artistas, tem um né, catálogo, né? visuais que usam a pele como tela, né? Bom, como eu te digo para você, né? Não é para todo mundo que é ritual, para muita gente simplesmente é um enfeite como usar um broche. Ou Uhum, às vezes é um momento de paixão, um momento uhum, de curiosidade também. Eu sim. já cheguei a usar de rena. Sim, aham. Eu pus um dragão nas costas, a minha namorada colocou uma libélula no Aham. peito, etc. Tal. Eu falei, aí eu acho que tinha sentido, porque a gente usava um tempo e depois Elas vão tirava. embora, né? Se gostava, É como a faz outra de pintura de novo. genipapo, né? Ela tem um É, sentido transitório e depois ela passa, né? A eu sua acho mais ou pele menos. vive de novo para que ela se transforme numa tela em branco para outra experiência emocional, né? Na verdade. Assim como o corpo da gente, as células todas caem, Uhum, menos as células da tatuagem. sim. Elas ficam, né? Elas ficam. Então é estranho, porque o teu corpo muda, a tatuagem não. Sim. É uma coisa que eu falei assim, gente, mas o corpo muda, como é que fica isso? Uhum, Você vai ficando enrugada e a tatuagem vai ficando normal, sim. igual, né? Teu Uhum, corpo, é como se fosse uma tela que enrugasse. exato. E Bom, você já nós chegou a estamos. fazer alguma pesquisa em relação à questão das mudanças corporais, né, que estão muito comuns aí? A gente vamos Sim. falar da harmonização facial excessiva que está tendo hoje em dia, botox, cirurgias plásticas, né, a relação dela com o corpo. O senhor chegou a pensar a respeito disso? Qual a ideia que o senhor Eu tem? tenho o seguinte: em artes do corpo, existem pessoas que são artistas de transformação corporal. Tem uma artista famosa chamada Orlan, que ela Uhum, se transforma, mas não para ficar bonita, para ficar outra pessoa.
Então, de repente, hoje ela é um tipo, ela é uma mulher, né? Mas ela, de repente, resolve ficar um outro tipo de mulher. Então, ela faz todo um tratamento de cirurgia plástica, busto, tudo isso. Ela faz uma transformação corporal total para virar outra pessoa. Não mais bonita, mas outra pessoa. E aí ela vive aquele corpo durante um tempo. Depois ela faz uma outra que se transforma em outra pessoa. Sempre com transformação desse tipo. E a ideia de você fazer aplicação, né? Escariação, essas coisas todas, sempre é para você mudar a tua aparência. Nunca é para você mudar a pessoa. Você muda a aparência e aí você incorpora. A palavra incorporar aí é bonita, né? Sim. Você incorpora esse novo ser. Tem um cara que virou um lagarto. Ele fez o corpo inteiro escariado, dividiu, bifurcou a língua, tudo etc. para ele ficar igual um lagarto. E ele ficou o lagarto. Ele brinca com isso, brinca com isso. Ele não é, o artista não brinca. Ele é isso. Ele faz questão de ser assim, desse jeito, de ser um lagarto. Então eu fico pensando assim, essas pessoas que eu estudei, que fazem transformação corporal, como artista, eles têm um objetivo artístico. Não é para ficar mais bonito, não é para ficar mais, sei lá, de outra cor, ou mudar um pouco, para ficar com o rosto mais bonito. Não, é para expressar uma ideia. Essa que é o artista autoral, é o cara que expressa uma ideia. Então ele fala assim, a minha vontade é uma vontade de ser um lagarto. A minha vontade é a vontade de ser, por exemplo, ter o olho, a pálpebra que fecha diferente. Tem uma lista imensa de gente que faz isso, que faz transformação corporal. Agora, em geral, as pessoas que fazem harmonização, aí eu acho que tem uma série de problemas, porque a pessoa tem baixa autoestima. Sim. Ela não gosta dela mesma. Então ela fala assim, eu quero ser a cara da Sharon Stone, eu quero ser... Ela tem sempre um modelo. Dá certo? Dá porque a pessoa, de repente, é um sofrimento horrível, mas depois desse sofrimento ela vai se gostar mais. Não precisava? Eu acho que talvez não precisasse. Ela podia dizer, eu sou o que eu sou, ponto. E dane-se o mundo. Não, mas ela fala assim, não, eu tenho que ser parecido com a menina que queria parecer a Barbie, o cara que queria parecer o Ken. Sim. Então, esses caras são considerados artistas, porque eles fazem isso para se apresentar. Sim. Para se apresentar. Mas eu conheço muita gente que faz harmonização porque se acha feio, ou acha o nariz errado, ou acha, sei lá, qualquer coisa está errada. A bunda está errada, o peito está errado. Então faz um baita um sacrifício, se joga na mão de gente que inclusive não é muito boa nisso, sofre muito, para ficar com a cara que ela sonha. Fica com uma cara artificial, mas ela acha que não, ela acha que a cara está exatamente como ela gostaria que fosse. Sim. Artificial. Tem maquiagem ela permanente. Mais, né? Ela não aceita ser ela mais, né? Na verdade, ou ela nunca se aceitou ser quem era, né? Ou ela queria ficar parecida com alguém. Às vezes ela nem conhece pessoalmente, ela só viu em fotografia. Nem sabe que aquelas fotografias é tudo armado. Sim, sim. A hora que o senhor foi falando, eu fui até aqui procurando, porque eu lembrei muito de um filme que chama O Segundo Rosto. Não sei se o senhor já viu. É um filme de 1966. Não, ele é muito antigo. É um filme preto e branco, de um diretor que chama John Frankenheimer. E ele fala de um homem que cansou da vida dele, na verdade, ele era um banqueiro, ele cansou do jeito que a vida dele era, e daí ele recebeu uma proposta de fazer uma cirurgia plástica e mudar fisicamente. Só que para isso ele também tinha que mudar a vida dele, ele tinha que se tornar outra pessoa. E daí... A proposta é boa. Isso acaba causando diversos transtornos, ele acaba descobrindo que isso era realmente uma experiência, vamos dizer, né, de um grupo que estava fazendo isso, e que você tinha que esquecer completamente sua existência anterior, na verdade. Você tinha que deixar de ser você, né, para você se transformar, vamos dizer assim. E me lembrou uma coisa que aconteceu bastante no meu curso era a transformação de transgênero. Era uma coisa muito... Entrava menino, saía menina. Entrava do jeito e saía de outro do curso. Não por causa do curso, mas que o curso liberou a você fazer o que você quiser do seu corpo, artisticamente falando. Mas aí misturava tudo, né? O transgênero, tudo etc. Então eu peguei todo o drama de você estar num corpo que não é o seu. E aí você não está mais levando em conta uma parte artística. A parte artística, aí, no caso, não entrava no caso. Entrava uma parte psicológica, entrava uma parte de análise, etc. e tal, né? E lutando, aqueles caras baita o mão, querendo virar mulher. Como virar mulher se o tipo físico não ajuda? Então fica tentando operar isso, tenta colocar seio, fica lutando contra o corpo, contra a genética do próprio corpo, né? Então às vezes dá umas mulheronas grandes, de repente, ou de repente dá umas pessoas muito bonitas,
a transformação deu certo. Eu conheci gente que depois foi trabalhar em novela na televisão, fazendo a primeira novela transgênero, com um transgênero na novela, né? Ela foi minha aluna, meu aluno que virou aluna. Sim, sim. E aí eu fico vendo assim, que aí a plástica, não só plástica estética, mas tem plástica também física, Sim. de troca de sexo. E aí eu já não acho que é artístico o processo. Eles entram dentro de um processo de se achar na arte, mas eu falo assim, o problema é que não é artístico, o problema é psicológico. Você pode ser o que você quiser? Pode. Isso é verdade. Só que cada transformação tem um custo, né? Sim. Mesmo quando você sai de um tipo de vida, sem mexer no corpo, só de você mudar de uma vida para outra, você já tem que mudar a postura, tem que postar roupa, tem que modificar um monte de coisa. E isso aí sim tem arte. Você transformar a imagem do corpo, né? Agora, você fazer isso no próprio corpo é complicado. Sim. Oh, não sei se eu estou te ajudando, viu? Nós estamos batendo um papinho. Demais. A gente pensou várias coisas extremamente interessantes. A gente ficaria horas conversando sobre a tua obra e como você pensa o ser humano, né? Acho que eu saí no digital e fui parar no corpo, né? Pois é. Mais perto de você, inclusive, né? Sim, sim, mas também são temas que envolvem uma sociedade atual, né? A sociedade atual ela é extremamente digitalizada, distante do corpo, quer transformar cada vez mais o ser humano numa máquina que ele desenvolveu, né? Ele desenvolveu uma máquina mental, é uma coisa mental. Quer que você produza hoje como uma máquina, né? Acho que a maior causa de burnout, que é o meu grande escopo de pacientes hoje em dia, é que as empresas e os gestores querem pessoas com performance de máquinas e esquecem que elas são pessoas, né? São corpos animais. A gente é biológico, né? Nós somos animais com uma capacidade diferente, mas somos animais, né? Desde que apareceu a indústria, lá na Inglaterra, a ideia de que o homem virou uma linha de produção, parte de uma linha de produção, que agora foi substituída pelos robôs. Então a linha de produção, em vez de ser física, é mental agora. Então você ficou, em vez de ser o computador que te auxilia, é você que é o operador do computador. Você ajuda ele a trabalhar. Ele empresta a tua cabeça 8 horas, 7 horas, 8 horas, para trabalhar junto com ele. E aí você tem que produzir no nível dele, no nível de velocidade dele. É isso que vem o burnout, na minha opinião. Sim, é você trabalhar no ritmo no ritmo da máquina. No ritmo da máquina, com metas que somente uma máquina seria capaz de alcançar. Exatamente. E isso frustra o trabalhador, né? Porque ele imagina que se existe uma meta estipulada, ela é alcançável. E grande parte das metas que são estipuladas não são alcançáveis, né? Elas são simplesmente para manter o trabalhador estimulado a trabalhar. E se pensa que que está estimulando e muitas vezes está martirizando, na verdade, martirizando esse trabalhador, né? Na verdade. Eu trabalhei muito tempo. Torturando ele com uma meta que ele nunca vai conseguir atingir, né? Você chegou a trabalhar alguma vez com marketing de incentivo? Não. Então, eu fui diretor de criação de uma empresa de marketing de incentivo, Incentive House, uma das mais famosas, que ganhou muito prêmio. E a função da gente era justamente motivar as pessoas a trabalhar. Mas motivar através de criatividade, através de jogos, através de prêmios, através de festas, através de eventos. Então eu vivia criando universos para as pessoas vivenciarem nos escritórios, de repente invadia lá um grupo de meninas que dava de presente um beijinho para cada um, de repente fazia prêmio de viajar para o Japão, sabe? Conseguiu a produtividade? Conseguiu, então você vai ganhar um prêmio. E o prêmio era você ganhava roupa, saía dançando junto com o pessoal lá. Não era uma viagem de turismo, era uma viagem divertida, sabe? Então eu fiquei vendo que durante muito tempo eu trabalhei com a imagem, com um negócio de motivar o cara a trabalhar, porque o cara não tem motivação. Aí eu também aprendi uma outra coisa, que lá no Oriente, eu também fui para o Japão já, né? Lá no Oriente eu tenho um jeito de trabalhar, quem trabalha, por exemplo, com metal, né? Que fica 3 ou 4 pessoas batendo martelo no metal, mas eles têm uma dança que é para fazer essa martelada. Então eles usam a dança como método de trabalho, né? E com isso eles conseguem um resultado melhor do trabalho, dançando enquanto trabalham. Exato. Consegue alguma coisa lúdica num processo que é mecânico, né? E repetitivo, né? E usa o corpo. Usa o ritmo, usa a música, cantam. As que lavam roupa também tem um ritmo todo próprio de fazer esse modo de lavar roupa, de cantando enquanto lavam a roupa. Então eu fiquei pensando que acho que nós vamos caminhar para esse lado. Em vez de você ficar tão frio que nem a máquina, que ela não necessita estímulo,
você fazer todo o teu trabalho de estímulo do corpo. Sabe? É como se você tivesse que pedalar uma bicicleta para poder usar um computador. Exato. Ou fazer alguma coisa engraçada, sabe? Para poder, mas que tivesse dentro do processo de trabalho, que melhorasse a produtividade, mas através de uso do corpo. Porque o que ele tem de maior riqueza ainda é o corpo, é o nosso corpo. O equipamento ele vai auxiliar. E ele pode ser adaptado, inclusive, a ajudar a gente a usar o corpo. Sim. Existe uma metodologia, né, hoje em dia, que a medicina diz como nova, e na verdade, para mim, é um passado que voltou à tona, né? Existe uma metodologia que chama medicina do estilo de vida, e que a gente acredita que se a gente consegue cuidar de 6 dos principais pilares de saúde física e saúde em geral, a gente também cuida da saúde mental. E nelas estão todas as coisas que a gente fazia antes da industrialização, na minha opinião, que é se alimentar direito, sem comer coisas industrializadas, dormir bem na quantidade de horas que a gente precisa, fazer atividade física, ter interação social e ter algum nível de lazer, né? Se hidratar direito na quantidade e tipo de hidratação correta e tomar cuidado com o que a gente coloca dentro do corpo da gente que seja estimulante ou mude a mente ou mude o corpo, né? Tipo energético, bebida, cigarro, etc. Se a gente for pensar no que essa medicina nova propõe, que ela propõe que a gente viva como a gente vivia antes de existir a industrialização, né? Ou seja, na verdade, o certo de você brincar com a água, você está estimulando, você está hidratando, sabe? Você está se exercitando. Se você trabalha com alguma gincana, em que você tem que comer coisas, brincar com as pessoas, fazer toque físico, fazer exercícios a 2, a 3, a 4 pessoas, esportes físicos, né? Mas não muito regrado. Uma coisa que eu defendo a bagunça. Eu defendo a bagunça para criança, eu defendo. Eu acho que a criança tem que passar por um processo que é brincar de bagunça. E aí, com isso, ela encontra o próprio ritmo, o corpo faz o que ele quer, aprende que isso machuca, ou aprende que aquilo suja, ou aprende que aquilo que suja também pinta. Então eu tô pensando em coisas que não dá mais para você fazer meia hora disso, meia hora daquilo, meia hora daquilo, meia hora daquilo. Tem que empacotar tudo. Não tem só que comer fruta, tem que se lambuzar de fruta. Sabe? Eu fazia exercícios com os meus alunos, a gente fazia exercício de se lambuzar, de se molhar, de fazer tudo coisa que o corpo tomasse uma reação. Porque cada vez que você usa o corpo, ele reage. E toda a reação dele, enzimas, tudo que o corpo faz, é saudável. Assustar é legal, rir muito é legal, sabe? Ser desafiado a fazer coisas é legal. E se você vai misturando coisas saudáveis com isso, né? O prêmio é uma fruta, sei lá. Sim, ótimo. Só que com adulto, porque você vai falar que só criança pode brincar, aí depois fala assim, agora acabou, viu? Agora você senta aqui no computador, trabalha, tem que entregar isso. Aí acabou a vida. Exato. Tem que brincar. Exato. Daí a gente se desautoriza, né? A gente cresce e desautoriza a ter diversão. Que é algo que eu sempre lembro os adultos com quem eu converso, de que eles merecem ter uma vida divertida. As mães merecem ter diversão e um momento de lazer, senão elas sentem que elas não podem ter, elas não têm o direito de ter. Né? Não podem se cansar de ser mãe, eventualmente. E cansa, porque é um processo que cansa, dá burnout também, né? O trabalhador tem burnout, ele precisa descansar, ir no cinema, jogar futebol com os amigos. Precisa brincar com as crianças também. Os filhos não é só para você cuidar, é para brincar também. Eu brinquei muito. Tá, e o Daniel se deu bem, né? Ele resolveu falar, olha, eu trabalho com humor. As pessoas vão lá, enchem a plateia, porque precisa rir. É parte da terapia. Então ele descobriu um jeito engraçado. Não sei se a vida dele é boa, porque ficar fazendo graça o tempo todo deve ser difícil. Também não é fácil, né? Deve ser fácil. Tem que a gente não tá tão divertido assim para querer divertir alguém, né? O Daniel é sério, inclusive. Inclusive. Bom, professor, eu agradeço demais essa conversa. A gente ficaria horas conversando, tem diversos assuntos muito interessantes relacionados à tua pesquisa, né? Mas eu agradeço muito esse primeiro papo. Quem sabe ainda tem a possibilidade de a gente conversar outras vezes sobre esses temas, né? Muito interessantes. Mas eu agradeço muito. E o que o senhor tem feito hoje em dia, assim? Onde a gente encontra trabalhos que você tem desempenhado? Então, o que você está fazendo hoje em dia? Hoje em dia não estou fazendo trabalhos de apresentação. Eu estou preparando a minha exposição de 50 anos. Eu comecei, como artista, eu comecei na década de 70. Eu fui cartunista de humor, eu desenhei, pintei, fiz vídeo, fiz cinema, fiz teatro e faço artes multimídia. Então você conhece um pedacinho
um pedaço que começa em 80. Sim. Mas tem até aula, as aulas, etc e tal, que eu tenho doutorado, tem um monte de coisa que eu fiz. Mas eu estou preparando uma exposição, não sei onde vai ser, parece que vai ser na Fiesp, não sei. Que legal. De 50 anos do meu trabalho. Poxa, vou expor todas as videocriaturas, vou ver se consigo fazer elas funcionar, porque 40 anos, né? Pois é, né? Ainda não sei se funciona. As criaturas que eram de TV a tubo ainda existem? Existem todas Poxa elas. vida. Ainda tem umas aqui por trás ainda. Eu tento. O problema é, algumas funcionam, mas não sabe quanto tempo. Então, dá para funcionar uma vez? Dá. Mas ficar 3 meses ligado, eu não sei se aguenta. Aí não, né? pifa tudo. Eu estou conversando com quem é curador, que manja, etc. Tal. Como é que faz para deixar funcionando sem destruir, né? As criaturinhas. E elas são feitas de metade gente e metade prótese. Então, onde é que eu vou botar a gente aí? Manequim? Manequim é parado. Então, eu falei, manequim não é um corpo vivo, né? Não é um corpo vivo. Então, você fazer uma exposição baseada em performance, só com o vídeo projetando. E o vídeo também não é a performance, né? Mas... Com certeza. A não ser que tenha momentos de performance, né? Alguns eventos em que você tenha performance durante os 3 meses, 4 meses. Faz uma performance, se eu aguentar, ou não é performance minha. Aí seria reperformance, que a gente chama. Sim, que é quando você chama alguém para fazer. Para representar o que você fazia na época. Os que faziam comigo também estão tudo velhinho. Sim. Ninguém aguenta aqueles equipamentos. Sim, teria que ser uma nova geração aí, né? De marombados carregando. Aí eu teria que fazer virar teatro, eu teria que repetir, né? Não seria performance. Mas tudo isso está resolvendo, porque ainda está na Lei Rouanet, tá aquele processo. Legal. Mas eu estou concentrado nisso. Que legal. E nossa, a gente vai ficar esperando com ansiedade, né? Para ver uma obra tão extensa, com tanta diversidade, né? E se você quiser... o ser humano, né? Desenvolvendo ao longo das gerações, né? Então... Porque a tua história é uma história do desenvolvimento do ser humano diante da imagem, né? Se você quiser, na internet, Otávio Donassi, você vai encontrar um vídeo de 12 minutos que tem as videocriaturas da década de 80 inteirinha. Acho que vai até 2000. Que bacana. Tem até uns carinhosos lá no meio. Está na internet. Eu não sei botar no Zoom essa coisa. Ótimo. Mas é fácil de procurar na internet. O Daniel deve saber também, eu pergunto para ele, que ele tá... É só você procurar Otávio Donassi na internet, você vai encontrar lá 30 anos do Otávio Donassi, que tem esse vídeo. Eu vou colocar um pouco da tua obra aqui no vídeo, para que algumas pessoas tenham contato com os... Isso, tem tudo na internet. Muito obrigada, tá bom? Otávio.